Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre curatela. Essa ação costuma causar muitas dúvidas nas pessoas e por isso, em poucos detalhes, vou tentar esclarecer o máximo possível. Vamos iniciar com o que é curatela. Bom, a curatela é uma ação ou um instituto jurídico que visa proteger interesse de terceiro que é considerado pela lei civil incapaz. Pela lei civil, essa incapacidade ela será considerada dentro dos procedimentos que tenham natureza negocial ou patrimonial. Entendendo que a curatela irá abranger apenas os procedimentos que tenham natureza negocial e patrimonial, iremos estudar agora quem pode ser curatelado segundo o Código Civil. Estabelece o Código Civil no seu artigo 1767 que estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Um grande exemplo disso são as pessoas que são acometidas pelo Alzheimer. Pessoas que não conseguem, elas já não têm mais discernimento, elas já não têm mais noção do que se passa em volta dela. O Código Civil ele é muito claro ao determinar que essa causa ela pode ser transitória ou permanente. Também pode acontecer daquelas pessoas que por algum motivo, naquele momento específico, ela não consegue gerir a sua vida. Então, não necessariamente precisa ser algo permanente. Então, podemos contar com causas de natureza transitória também. O Código Civil continua disciplinando que estão sujeitos à curatela ainda os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Aqui vale ressaltar que os ébrios habituais são aquelas pessoas viciadas em álcool que elas já estão tão sob o efeito daquela droga que mesmo sem o uso elas continuam naquele efeito de bêbado, naquele efeito de sem noção do que se passa. Então essas pessoas são consideradas ébrios habituais. E para finalizarmos quem está sujeito à curatela, falaremos sobre os pródigos. Isso mesmo, falar de pródigo lembra exatamente a passagem da Bíblia sobre os filhos pródigos. Aquelas pessoas que não têm condições, elas não têm noção, elas não têm discernimento nenhum sobre a própria vida financeira. Acaba gastando tudo que é dela, tudo que é o dos outros. Então essas pessoas também estão passíveis, elas estão sujeitos à curatela. Agora que identificamos os sujeitos passíveis de curatela, vamos identificar quem pode ser o curador. O curador será aquela pessoa responsável pelo curatelado. O Código Civil estabelece no artigo 1775 quem são essas pessoas que podem ser responsáveis pelo curatelado. Vamos ver? No seu artigo 1775, o Código diz que o cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato é de direito curador do outro quando interdito. Ou seja, o esposo ou a esposa pode ser curador um do outro desde que não esteja separado de fato ou não ocorra aí essa separação judicial. Seguindo nesta linha, o Código estabelece que na falta do cônjuge ou do companheiro, o curador legítimo, o pai ou a mãe, na falta deles, o descendente que se demonstrar mais apto. Ou seja, se uma pessoa não tem um esposo ou uma esposa, naturalmente será o pai ou a mãe. Faltando o pai e a mãe, o descendente mais apto que costuma ser um filho, por exemplo. A questão da descendência deverá ser analisada pelo juiz, mas costuma, como eu disse na parte anterior, costuma ser o filho mais próximo, aquele que se demonstre ser mais apto a cuidar daquela pessoa curatelada. E para finalizar o rol de pessoas que podem ser curador, o Código disciplina que na ausência de qualquer uma dessas pessoas que eu citei, o juiz deverá nomear alguém responsável para cuidar daquela pessoa. Agora que identificamos os sujeitos da curatela e as pessoas que podem ser responsável ou curador, vamos falar sobre os limites dessa curatela. Os limites, quem vai determinar é o juiz de acordo com o objeto da ação. Então, por exemplo, ao distribuir a ação de curatela, necessariamente precisamos indicar para que serve aquela curatela, se é para assuntos bancários, se é para assuntos previdenciários. E na sentença, o juiz fixará os limites da ação do curador quanto a essa curatela. E para finalizar o assunto, é importante ressaltar que, segundo a Lei 13.146, editada em 2015, que trata sobre a inclusão da pessoa com deficiência, algumas pessoas com deficiência física, em alguns casos muito específicos, elas podem estar sujeitas à curatela.
Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta a me fazer? Deixe nos comentários.